de entrarmos diretamente no tempo verbal presente perfeito, vamos ver primeiro o since e o for. Estão aí para você o since e o for. Since significa desde. Ele é usado naquela ideia de quando a ação começou. For example, since October, desde outubro. Então a ação começou em outubro e continua até hoje. Since 1996, desde 1996. A ação começou em 1996 e continua até hoje. Tipo, meus pais mudaram para essa cidade, né? Meus pais moram nessa cidade desde 1996. Então, em 1996 eles mudaram para a cidade e continuam morando até hoje. Moram lá até hoje. Since midnight, desde a meia-noite. A ação começou meia-noite e continua até o momento. O for significa a. O a com um H e acento. É a duração do tempo. Indica o tempo de duração da ação. Por exemplo, for 2 years, há 2 anos. Estudo para esse concurso há 2 anos. Então a pessoa vai inferir que 2 anos atrás você começou a estudar e estuda até hoje. Há 3 semanas. Por exemplo, estou matriculado nesse curso há 3 semanas. Então a pessoa vai deduzir o quê? Que 3 semanas atrás você se matriculou no curso e continua lá até hoje. E for 5 months, há 5 meses. Faça aí para mim, complete com since ou for e vem comigo corrigir. September. Since September. Então a ação começou lá em setembro. Lembrando que setembro, mês do ano, assim como os dias da semana, são grafados com a letra maiúscula. 2018. Desde 2018. A ação começou em 2018 e continua até hoje. Um mês é o tempo de duração da ação. Por isso o uso do for. Last year. Since last year. Desde o ano passado. Então a ação começou no ano passado e continua até hoje. 9h30. 9:30. Ou 9:30. É do relógio. Então a ação começou 9h30. Ou da manhã, ou da noite. E continua até o momento. 5 days, 5 dias, é o tempo de duração da ação. Então eu uso for 5 days. 1º de abril. Desde 1º de abril, foi quando a ação começou. 1 week, uma semana, o tempo de duração da ação. Por isso o uso do for. Entendido? Então, vamos agora para o tempo verbal propriamente dito, que é o present perfect tense. O tempo verbal presente perfeito. Ele é formado pelos auxiliares have ou has. Você vai usar o have se os sujeitos forem I, you, we e they. Has se os sujeitos forem he, she ou it. Ele é o verbo auxiliar, então eu preciso do verbo principal, concorda? Só que o verbo principal, você vai usar o particípio passado dele. Aquela terceira coluna dos verbos que já estudamos. Particípio passado. Quando que eu vou usar o presente perfeito? O presente perfeito caracteriza uma ação que ocorreu em um determinado tempo do passado. Eu sei que é passado, eu sei que já aconteceu, mas eu não especifico o tempo. Começou no passado e continua até hoje. Começou no passado, tem reflexo no presente. Ou uma ação que aconteceu mais de uma vez, repetidas vezes. Nessas situações, você vai usar o presente perfeito. Então vejamos alguns exemplos. I have started learning French recently. Eu comecei a aprender francês recentemente. You have spent a lot of money lately. Você tem gastado muito dinheiro ultimamente. Esses dois primeiros exemplos aqui, eles ilustram aquela afirmação anterior, onde diz que, vamos voltar lá, olha lá, no segundo pontinho preto aí, ocorreu em um determinado tempo do passado.
Então, olha só. Eu comecei a aprender francês recentemente. Então, você sabe que é passado de uns dias, de um tempo, de umas semanas, meses talvez, para cá até hoje, a ação está se desenrolando. Mas o tempo ele não está claro. Então você não determina, não especifica o tempo quando você usa o presente perfeito. Se eu te falar recentemente, quanto tempo? Você não consegue precisar. Então é uma característica do presente perfeito. Agora olha só, o exemplo seguinte. We have swum today. Nós nadamos hoje. Ou uma pergunta. Vou ter uma pergunta aqui para você lembrar. Quando for pergunta em inglês, o auxiliar passa para frente. Então, have they gone to the movies this week? Eles foram ao cinema essa semana? Bom, uma indagação sua, talvez uma dúvida. Mas, professor, today eu estou especificando o tempo, today hoje. This week, essa semana, eu estou especificando o tempo, foi essa semana. Muito bem se você pensou assim, se você percebeu isso. Só que aí entra um detalhe do presente perfeito. Quando você usar um advérbio de tempo, esse tempo começou e não terminou ainda, você conjuga o verbo no presente perfeito. Se eu te perguntar, hoje já começou? Você vai falar que sim. Já terminou? Se não. Essa semana já começou? Já terminou? Não. Quando você se deparar com essa situação, conjuga o verbo no presente perfeito. Se for he, she ou it, lembre então que você usa o has. He has watched that film many times. Ele tem assistido aquele filme muitas vezes. Many times significa o quê? Vamos voltar no slide anterior? Olha lá, o último pontinho preto aí. Quando a ação aconteceu mais de uma vez. Então, muitas vezes, aconteceu mais de uma vez. Por isso, conjuguei o verbo no presente perfeito. He has watched that film many times. Depois, has she studied English since last year? Ela estuda ou tem estudado inglês desde o ano passado? Então, o since e o for nós já vimos. O since é quando a ação começou. Então, começou no ano passado e tem reflexo até hoje. Aí entra voltando aqui no slide anterior, o penúltimo pontinho aí. Começou no passado e continua no presente. Voltando, tá lá. Então começou last year, ano passado, e ela continua estudando inglês. Ela não parou ainda não. Próximo, o último exemplo aqui. It has rained a lot for 1 hour. Chove muito há 1 hora. Então, 1 hora atrás, começou a chover. Começou no passado. E continua no presente. E até agora continua chovendo. É esse aí o uso do presente perfeito. As contrações. Você pode falar I have ou I've. A contração do have é apóstrofo VE. Lembrando que eu só posso usar a contração quando o have for verbo auxiliar. Se você falar, por exemplo, I have a new car. Eu tenho um carro novo. Aí você não pode contrair. O have aí é o verbo principal. Essa oração está no simple present e não no present perfect. O mesmo para you, we e they. Então, you've, we've e they've. Se for he, she ou it, eu uso o has. A contração do has é apóstrofo S. His, she's e its. Cuidado para você não confundir com o verbo to be. Para ser verbo to be, normalmente você vai ter um adjetivo depois, você vai ter um verbo com ing, gerúndio. Se na sequência do apóstrofo S você tiver um verbo no particípio passado, então aquele apóstrofo S ali é o has. Na negativa, o have not vira haven't e o has not vira hasn't. Alright? Encerramos aqui o assunto de presente perfeito.